Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai tratar aqui de um assunto bem interessante, na verdade, que eu não ia trazer, não tinha nenhuma pretensão de trazer um assunto desse, eu nem sabia que dava pra trazer um assunto desse aqui. Mas, né, graças a vocês, inclusive, aí eu consegui juntar informações suficientes aqui sobre essa situação toda. Que é o seguinte, quando eu tava terminando de falar a respeito, né, do mangá lá e tal, da luta final do Kin contra o Hades, teve alguém ali que me perguntou a respeito, né, sobre o que eu tava achando da luta, de como ele tava sendo desenvolvido e tal, desenrolar da história ali. E eu particularmente estava gostando bastante, eu comentei inclusive esse negócio. Mas aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque me pareceu que a pessoa no comentário não estava muito satisfeita, muita vontade com a situação ali em que estava a roteirização ali do combate, né? E aí eu fui dar uma olhada na internet pra ver o que o pessoal tava achando a respeito. Eu me surpreendi, cara. Me surpreendi bastante aí com algumas informações a respeito sobre o que o pessoal tá achando aí estava achando, né, no caso, de toda aquela treta ali envolvendo Qin Shi Huang e o Hades. E eu vou falar um pouquinho sobre o meu parecer a respeito disso, beleza? Baseado aí nos assuntos que estavam rolando aí na internet, tá bom? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Primeiramente eu queria falar aqui sobre a questão da roteirização, uma parada que eu vi o pessoal reclamando. Se eu não me engano, acho que no Face principalmente tinha bastante coisa disso, que a história estava puxando muita sardinha para o Qin Shi Huang. Eu vou falar a respeito disso, e tem pontos inclusive a respeito desse negócio aí, principalmente sobre a parte do Hades da história mais pra frente aqui nesse vídeo, tá? Mas rapidinho, falando só sobre a questão da roteirização, tá? É importante citar que, na minha humilde opinião, a roteirização de Shumatsu no Valkyrie, ela até dá uns tropeços em alguns momentos. Mas eu não acho que o Kin vs Hades foi o pior deles. Na verdade, eu tenho alguns momentos aí que eu ainda consigo falar aqui que foi bem mais apelativo. Como, por exemplo, o Jack vs Hércules, que pra mim foi claramente ali uma história onde o Jack foi feito pra vencer o Hércules, do início ao fim. A Brunhilde só escalou ele pra isso, basicamente. A gente tem a questão do Shiva, né, que assim, eu até gostei do personagem e tal, pro jeito como ele foi desenvolvido, mas no flashback dele teve uma roteirização ali que eu achei bem exagerada, né, sobre a história dele, porque os caras tiveram a brilhante ideia, né, de criar ali uma dupla dinâmica, né, que é ali o Shiva e o Rudra. E a gente vê ali que o Rudra, cara, ele tem uma história muito legal, sabe? Ele deveria estar no torneio, ele é um cara que se dedicou praticamente a toda a sua existência pra ser o cara mais poderoso da Índia e perdeu pra um dançarino no final das contas. Cara, me dói o coração até hoje ter que pensar nesse maluco, tá ligado? Porque, cara, como assim, tá ligado? Isso eu ainda não superei, mas enfim. Só comentando aqui por alto. Mas, assim, pra mim, pelo menos, o Qin Shi Huang com o Hades não foi o pior nesse sentido não, sabe? De puxar um pouco de sardinha demais pra um lado só apenas. Pra mim teve momentos mais tensos nesse sentido aí, tá? Outra coisa que também eu tenho que falar aqui é que muita gente, pelo que eu percebi, não conheciam aquela treta que teve lá no início de Shumatsu no Valkyrie, que eu comentei inclusive no vídeo lá sobre quais são as vantagens ali que cada um dos dois tinha, né? O que poderia fazer o Kin vencer, o que poderia fazer o Hades vencer. E eu tinha falado, né, naquele vídeo sobre uma das razões do Qin Shi Huang vencer é justamente a questão de que eles não podem repetir o problema que eles tiveram com o Lu Bu. Pra quem não sabe, né, ou ainda não viu, né, essa história aí, basicamente é o seguinte: lá na China a galera não curtiu muito o jeito como o Lu Bu foi tratado no primeiro combate, né? Ele foi apresentado ali muito, segundo o pessoal ali, né, muito por alto. E ele perdeu o combate ainda, né? Ele nem pôde demonstrar ali todo o potencial dele. A Devoradora de Deuses não foi nem fez nada, né? Contra o Mjolnir ali do Thor e tal. Enfim. E acabou rolando aí que, por causa da pressão popular dos chineses, eles tiveram que fazer um spin-off de Shumatsu no Valkyrie, que é Lu Bu, o General Voador, que eu já trouxe aqui um pouquinho no canal, inclusive, que enaltece mais o personagem, né? Deixa ele mais bolado do que ele já era em Shumatsu no Valkyrie. Basicamente é pra isso que serve aquele mangá, né?
Então, assim, eles tiveram um pepino na época, né? Por causa desse negócio aí, do jeito como eles trabalharam ali com o Lu Bu. E eles não queriam fazer isso de novo com o Qin Shi Huang. Eles não podiam ter essa brecha, né? De dar mole aí e ter o pessoal lá reclamando sobre o Qin Shi Huang. E aí eles decidiram, então, contar a história dele de um jeito bem mais cuidadoso, né? Com mais cuidado, mais parcimônia. E por isso ele teve muito tempo, muito espaço, né, para ser desenvolvido. A gente teve ali pelo menos uns 2 flashbacks dele, né, onde nós tivemos ali ele criança, né, que foi o mais emocionante, inclusive, e logo no início do combate ali a gente teve mostrando de onde que ele tirou as artes marciais dele e tal, que também foi legal pra caramba, né. E aí, tipo assim, isso tudo foi só pra ele não ficar devendo em nada, sabe? Foi basicamente isso. Eles queriam ter certeza de que eles não deixaram nada pra trás, de que o personagem teria um desenvolvimento que seria um consenso de que seria foda. Pelo menos a história dele seria foda pra caramba. E assim, pra mim, pelo menos, eles conseguiram. Ficou bolado pra caramba, pra mim, pelo menos. E eu gostei de tudo ali em volta do Qin Shi Huang. A história dele, o crescimento dele, a Chu Yan foi uma ótima adição ali pra história. Teve todo esse lance, né, dele ser um rei empático e tal, que ele é diferente dos outros reis e tal. Ficou muito interessante pra mim. E a gente tem que falar também aqui do lado do Hades da história, que aqui eu já começo com uma crítica, tá bom? Que eu concordo plenamente com o que o pessoal falou sobre o Hades ter um tempo de desenvolvimento muito curto no combate. A gente vê ali por alto, né, ele sendo mencionado e tal, de que ele é boladão. E no final da luta, quando ele já tá pra perder, a gente vê o flashback dele sobre o passado dele. Foi basicamente ali. O restante foi muito dedicado para o Qin Shi Huang. Só ali no finalzinho que a gente teve alguma coisa. Inclusive vocês devem ter me acompanhado aí, enquanto a gente tava lendo, né, sobre os capítulos, que eu tava cobrando. Poxa, cadê o flashback do Hades? Cadê? Traz logo aí o flashback. Tá faltando isso daí, gente. Vai acabar a luta e não vai ter, né? Justamente porque eles deixaram muito tempo para o Qin Shi Huang e ficou um tiquinho de nada ali de tempo para desenvolver o seu adversário, né? Por outro lado, eu também tenho que... não posso ser o hipócrita aqui, né? Eu tenho que falar que o pouco que eles apresentaram, né, sobre o passado do Hades tem bastante informação legal também. A gente vê, por exemplo, que ele ganhou o respeito do Poseidon, que pra mim é um feito muito grande em Shumatsu no Valkyrie, porque... Pra quem conhece o Poseidon sabe que isso aí não é pra qualquer um. É um feito que eu acho que só ele conseguiu fazer em toda a história de Shumatsu no Valkyrie. Em todos os flashbacks possíveis, provavelmente. A gente também teve aí a questão da gigantomaquia, né? Que teve ali como é que fala? A Gaia ali, né? Sendo apresentada. Os gigantes foram derrotados, mas ela não apareceu no meio dos derrotados ali. Então ela ainda tem um espaço aí pra ser desenvolvida. Falaram um pouco mais também sobre o submundo, né, mencionando lá o Tártaro e tal, e a gente sabe que ainda deve ter algumas criaturas medonhas lá no submundo, talvez por causa da Gaia, não sei o que eles vão fazer aí, mas ficou bem claro que eles estão desenvolvendo aos pouquinhos esse novo território, né, mesmo que eles aparentemente não deveriam utilizar, né, porque o torneio já é uma coisa bem fechadinha, então isso nos dá a entender de que pode ter uma continuação, né. Enfim, teve outros detalhes também, como a questão lá do Hermes e tal, que eu comentei também. Mas enfim, foi um flashback assim que foi curto, mas que mostrou bastante coisa, sacou? Muita coisa relevante, principalmente. Porém, tem uma outra crítica também a respeito aí dos flashbacks, que é o seguinte. Também teve o retorno do Adamantino, né, que foi legal pra caramba também, né, do lado ali do Hades, também teve esse lance aí. Mas não foi necessariamente em flashback, né, enfim. E aí, o que acontece? Me deu a entender de que parte da história do Hades, né, como é que tava, o que aconteceu, no submundo lá, enquanto ele tava regendo aquele local, me pareceu que eles estão guardando informação pra depois. Eu não sei vocês, mas eu tive essa impressão logo de cara, de que eles estão guardando algum tipo de informação ali, tá bom? E assim, beleza, eles têm todo o direito de guardar informação, talvez pra um flashback do Beelzebub, talvez se o Adamantino entrar no torneio, quem sabe a gente não veja, né, como é que ele tava vivendo lá no submundo e tal, né, talvez a gente veja alguma coisa a respeito e o Hades apareça novamente, né, sendo aí apresentado e desenvolvido mais um pouquinho. Mas, o público não é obrigado a contar com isso, né, cara, então assim, é totalmente natural e, de novo, eu concordo aqui,
que ele foi, assim, muito pouco desenvolvido, né? O Hades não teve um super, hiper desenvolvimento comparado com o Qin Shi Huang, sabe? Foi uma coisa mais redondinha, mais compacta, né? Mas ainda assim tá lá. Isso aí é indiscutível que realmente ele teve um desenvolvimento ainda que curto, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, é isso, caras. E assim, eu não acho que ele foi. Não acho que foi a pior adaptação ou algo do tipo. Acho que foi até muito legal. E de novo, né? Eu acho que eu comentei isso em algum lugar, não sei se eu ainda comentei, mas eu tava tão empolgado com a disputa equilibrada que teve ali dos dois personagens, que também é um ponto muito positivo pra essa questão de roteirização. Que, cara, eu já tinha até esquecido dessa questão aí, por exemplo, do Qin Shi Huang ser obrigado a fazer bonito por causa dos chineses, saca? Eu simplesmente joguei isso pro alto, só lembrei depois que alguém comentou lá. Então, assim, sabe, beleza, sabe, pra mim tá de boa pra caramba. Enfim, mas o que vocês acharam aí? Vocês acharam que ficaram muito forçado, né? O que vocês mexeriam aí nessa questão de roteirização do combate aí do Qin e do Hades, né? Vocês mudariam alguma coisa? Vocês acham que o Hades realmente ficou aí com muito pouco espaço, né, pra ser desenvolvido? Ou vocês acham que não, ficou na medida certa, se melhorar estraga, né? Vocês acham que o Qin aí teve um desenvolvimento legal, pelo menos ele, né, salvou ali na luta? Vocês acham que eles atingiram o objetivo, de desenvolver legal ali o personagem, né, do Qin Shi Huang, pelo menos? Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon. Link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!